Olá, irmãos. Hoje é quarta-feira, um dia propício para nós fazermos uma reflexão doutrinária, uma vez que hoje seria o nosso culto de doutrina, né? Eu passei um tempo aí sem gravar alguns vídeos, mas estou de volta aí e já quero começar praticamente em grande estilo, trazendo aqui um assunto muito interessante e sempre pertinente da palavra de Deus com que diz respeito à sã doutrina. E hoje eu quero falar, conforme o título que você leu aí, sobre a marca da besta. Este assunto que eu já expliquei algumas vezes para os irmãos, e aqui eu tenho pouco tempo para me dedicar mais tempo a ele. Mas o texto do livro de Apocalipse, capítulo 13, que nós conhecemos bem, que nos fala a respeito deste assunto, que está em Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 11, está escrito assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E o texto continua dizendo, em Apocalipse 3, verso 16: A todos os pequeninos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É interessante como esse é um dos textos mais mal compreendidos da história do cristianismo. E no meio evangélico criou-se até mesmo lendas em cima deste assunto, como por exemplo, a lenda de que o número da besta ou a marca da besta tem a ver com um chip. E essa é uma lenda muito corriqueira que advém de distorções doutrinárias, desde o dispensacionalismo, passando por outras correntes neoteológicas, que nada dizem respeito com a palavra de Deus, com a sã doutrina, e que estão totalmente desconectadas com o contexto original do livro do Apocalipse. Então eu quero falar brevemente sobre alguns pontos aqui para nós entendermos sobre a marca da besta e o número da besta e qual o significado dela para nós hoje, tá certo? Bom, em primeiro lugar temos que entender que o apóstolo João, quando ele escreveu esta palavra, vinda da parte de Deus, ele escreveu para uma igreja perseguida, para uma igreja que estava presa, sendo perseguida e oprimida, principalmente pelo grande poderio do Império Romano. Então, os romanos e seus imperadores, sua liderança, estavam prendendo nossos irmãos, estavam matando nossos irmãos. Nós conhecemos um pouco das histórias das perseguições do Império Romano à fé cristã. Então, quando João, aliás, o próprio João está preso aqui na ilha de Patmos por causa da sua fé e o seu testemunho fiel a Jesus Cristo, quando João escreve esta carta ou este livro do Apocalipse, ele está se dirigindo especialmente à igreja de Deus que estava sendo perseguida naquele contexto, tá certo? Então, quando ele usa essa figura aqui, que ele recebe da parte de Cristo, essa figura da besta, ele está se referindo, ou seja, a figura da besta é a ideia de um animal muito poderoso, que tem todo o poder em suas mãos. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que João está se referindo aqui provavelmente ao Império Romano, ao poderio bélico, ao poderio militar e ao poderio político e econômico que aquele império exercia sobre todas as nações do mundo conhecido daquela época. E aquele império usava esse seu grande poderio para oprimir nossos irmãos, para perseguir a igreja do Senhor.
isso tudo tem a ver com o poder da besta. A besta aqui é a figura de um animal poderoso, como um leão, como uma onça, ou algum animal que detém todo o poder. João, ele tipifica a figura do Império Romano e especialmente do imperador, que muito provavelmente era Nero, como sendo a grande besta, né? Ou a besta que estava oprimindo e perseguindo aos irmãos e que se levantava contra Deus e contra Cristo Jesus. Então esse é o contexto original que precisamos entender para compreender todo o mais significado, tanto do número da besta como da marca da besta. E diz aqui a palavra de Deus que esta besta, você vai ler isso nesse contexto, exigia que os homens a adorassem, exigia que os homens lhe rendessem culto. E isto, é claro, era algo impensável aos nossos irmãos daqueles dias. A adoração era somente a pessoa de Cristo Jesus, era somente a Trindade bendita. E havia um decreto neste período do Império Romano em que a imagem do imperador, muito provavelmente de Nero e outros imperadores, deveriam ser prestadas homenagens e cultos. Os homens teriam que se passar diante das imagens do imperador e curvar-se diante delas e até mesmo fazer-lhe oferendas. Quem não fizesse tal coisa seria punido de morte ou, no mínimo, pegaria uma prisão, né, muito severa. Então esse é o contexto que João escreve. Observe aí no texto que ele fala exatamente disso. De idolatria, de imagens que deveriam ser adoradas. Depois você vê aí no seu texto, aí no livro de Apocalipse, capítulo 13. E ele fala também que essa besta, que exigia a adoração dos homens, seduzia os homens, seduzia o mundo com o seu poder, com a sua glória, com a sua grandeza, seduzia os homens que lhe prestavam culto, né? E era exatamente isso que o Império Romano fazia. Quem olhasse para o poderio do Império Romano e ficava de fato estupefato e admirado com todo esse poderio que aquele império exercia. Então, o imperador com o poder romano, podemos entender que esta é a besta que exige adoração para si, que exige culto e idolatria para si, tá certo? Mas ele fala aí de uma marca que deveria ser colocada na fronte e deveria ser colocada nas mãos. E quem não possuísse esta marca, que é a chamada marca da besta, ou a marca do imperador, ou do Império Romano, não poderia comprar e nem vender, e certamente sofreria várias perseguições nesse sentido, né? E ele diz aí que esta marca era colocada na fronte, na testa, e também nas mãos. O que significa isso? O que João quer dizer aqui? Como eu disse, eu tenho pouco tempo para explicar isso aqui. João está trazendo aqui algo, claro, da parte de Deus, que era muito conhecido dos hebreus. Algo que tem a ver com uma marca de pertença, aquilo que pertence a alguém. Quando um escravo pertencia ao dono, ele era marcado com a propriedade do seu dono. Era essa imagem que ele queria trazer. Mas não somente isso. Parece que João também tem a ideia, que está em sua mente, daquilo que está lá no livro de Deuteronômio capítulo 6, nós conhecemos essa passagem. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso de número 5, olha o que diz aqui. Lembre-se que João está falando de marca na testa e nas mãos, né? E em Deuteronômio capítulo 6, temos a palavra de Deus que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6,6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te ou levantar-te. Olha o verso 8, irmãos. E também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Atarás como um sinal na tua mão e por frontal entre os olhos, na testa. Os judeus interpretaram isso de modo muito literal, de modo que eles vieram a fabricar com tiras de couro e colocadas umas caixinhas nas mãos e nas testas. Não sei se você já viu algum judeu usando esse tipo de aparato com base nesse texto, que é chamado de tefilim ou tefilá, né, que tem a ver com as orações que eles fazem e recitam essa passagem aqui. Mas será que Deus tinha essa intenção de fazer com que nós pregássemos caixinhas nas mãos e na testa? É claro que não.
Mas a ideia que Deus está falando é da palavra dele. Observe que ele diz assim: essas palavras estarão, a palavra de Deus, essas palavras estarão no teu coração. Tu vais inculcar os teus filhos e delas falarás, e elas te serão um sinal nas tuas mãos e te serão por frontal entre os olhos. Aquilo que eu fizesse, minhas mãos, as obras das minhas mãos, e aquilo que eu pensasse, deveriam refletir a palavra que está no meu coração. Entendeu? Então, o que Deus quer dizer lá no livro do Apocalipse, quando ele fala sobre a marca da besta na testa e nas mãos, é uma marca de pertença. Aqueles que pertenceriam à besta, ou aqueles que estariam em conformidade com a besta, eles teriam os seus pensamentos e as suas obras testificariam a quem eles pertenciam. Da mesma forma que o contrário também diz respeito aqui. Se as palavras de Deus estão no meu coração, os meus pensamentos e as minhas obras vão refletir essa palavra de Deus que está no meu coração. Então, o que é que nós podemos concluir daqui? A marca da besta, meus irmãos, nada tem a ver com chip, mas tem a ver com homens que pertencem a Satanás, que estão em conformidade com o grande poderio do mundo que seduz os homens. Não era isso que o Império Romano fazia? Seduzia os homens do poderio do mundo. E estes homens que pertencem ao mundo, que pertencem a Satanás, eles pensam e agem em conformidade com o mundo. Esta é a marca da besta que, infelizmente, milhares de pessoas carregam. Então, um homem que está em conformidade com os pensamentos deste mundo, com os prazeres deste mundo, que ama este mundo, que coloca neste mundo ou no poderio político ou bélico, ou em figuras humanas, a sua esperança, que deposita a sua esperança, que deposita a sua alegria, o seu prazer, este carrega a marca da besta nos seus pensamentos e nas suas mãos. E para este, de fato, não há salvação, como diz a palavra de Deus, pois está ligado também, e eu não tenho tempo para explicar aqui, ao pecado contra o Espírito Santo. É aquele que, de fato, carrega um pecado imperdoável, que é de pensar e agir em conformidade com as doutrinas, com o ensino e com a glória deste mundo. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, irmãos, é aquele que pensa e age em conformidade com a besta. Que Deus nos abençoe. Nós vivemos dias em que mais uma vez somos desafiados pela grande besta, que é o mundo que nos cerca, com seu poder bélico, com seu poder de glória, para nos desviar do Deus verdadeiro. Não nos curvemos à imagem da besta que se nos apresenta em nossos dias. Senhor Deus nos abençoe a todos nós.